Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Povo Fala. E há mais de 10 anos a Venezuela sofre uma grave crise política e econômica. O país atualmente tem aí a maior inflação do mundo, cerca de mais de 1.000.000% ao ano. A crise também causa uma escassez de produtos básicos nos supermercados, como por exemplo comida e até papel higiênico. E o mais novo capítulo dessa crise aconteceu nessa semana, quando o deputado federal Juan Guaidó, presidente aí da Assembleia Nacional do país, equivalente aqui à nossa Câmara dos Deputados, se proclamou presidente interino da Venezuela, desafiando aí a autoridade do atual presidente reeleito no ano passado, Nicolás Maduro, sucessor aí do militar e bolivariano Hugo Chávez. Bom, uma parte da comunidade internacional reconheceu Guaidó como novo presidente da Venezuela, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra e até o próprio Brasil, enquanto países como Rússia, China, México e Cuba apoiam Maduro. E hoje eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para saber das pessoas o que elas acham da crise na Venezuela. Vem comigo! Eu acho que é uma questão séria, né, humanitária. A situação lá está bem complicada, a inflação altíssima, o povo morrendo de fome. Tá complicado o negócio lá, né? Eu acho lastimável um país que tem tantos recursos, né, principalmente do petróleo, e está atravessando essa situação. É um contexto político, né, ditatorial, que está muito confuso a parte da democracia da Venezuela e está afetando o Brasil também. É uma tristeza, é um escalabro do mundo moderno. Jamais o mundo poderia aceitar esse absurdo que o Maduro e o Chávez estão impondo ao povo venezuelano. Acho ruim, né? E assim, o Maduro, desde há muito tempo já, se colocando como ditador branco. Eu acho que tem um engano tem uma sutileza ali, que também acontece acho que no Brasil, que é confundir eleições com democracia. Eleições são absolutamente necessárias, mas absolutamente insuficientes para ter democracia. Eu acho que é o caso lá. Ali não é uma democracia. O fato de serem realizadas eleições, eu não vou entrar no mérito se foram lícitas ou não. Mas o fato de ter eleição não necessariamente você tem democracia. Aqui, por exemplo, é a mesma coisa. Nós temos eleições diretas, gerais, mas não acredito que sejamos uma democracia consolidada. Eu acho que é a mesma coisa ali. E lá já faz tempo que passou do ponto onde o cara ele pinça questões consideradas democráticas para se sustentar. Eu acho que é uma crise implantada, assim como no Brasil o golpe também é uma crise implantada por forças internacionais. Tem até um documentário que eu lembrei agora que chama Confissões de um Assassino Econômico, do John Perkins. Ele fazia um trabalho para a CIA, ia nos países instalar golpes, causar tumultos políticos e tal, e conseguia. Então coisas da nova ordem mundial, o nazismo internacional, modo de dizer, é isso que está pegando, como aqui, é muito parecido até. O Brasil é um país muito maior, né, do que a Venezuela, e eu acho que são crises implantadas por forças internacionais com interesses vários, né? Petróleo, domínio mundial, etc. e tal. Eu acho uma crise americana, né? Norte-americana, de poderes, né? De interesses do petróleo, em destabilizar uma democracia como foi feito aqui no Brasil. Então, só que lá tem uma resistência maior, uma organização maior, que se diz esquerda, de resistência ao capitalismo estressante que é os americanos, norte-americanos, e é por causa do petróleo. A crise lá é por causa do petróleo, como foi aqui, o golpe, essa coisa toda que aconteceu no Brasil, essas que não precisa nem falar aqui, acho que não precisa nem falar. Então acho que é a mesma coisa, a diferença do Brasil e Venezuela é que aqui não precisou de guerra, lá infelizmente, lá vai ter uma resistência, ou felizmente, sei lá, e vai ter guerra. A crise da Venezuela é uma crise produzida, né, pelos norte-americanos, pela política norte-americana de retomar a usurpação da América Latina. Para isso se ignora as relações internas dos países e se coloca uma supremacia econômica que quer ser reconsolidada a partir de um governo de extrema direita e corrupto e logicamente
atrasado como é o de Donald Trump. A ideia, retomando as ideias antigas, né, do tempo da Guerra Fria, de colocar a América Latina sob os pés da América do Norte. E, Rafael, como é que a Venezuela chegou no ponto que está? Quais foram os principais fatores da crise, na sua opinião? O governo do Chávez e do Maduro ajudou bastante, né? Estatizou tudo, fez escolhas ruins na economia, fechou muito a economia do país e se sustentou nessa questão só do petróleo, né? Que achou que isso aí ia bancar a festa sempre, né? E aí causou esse problema. Primeiramente, por acreditar num sistema socialista que é simplesmente um sistema capitalista, explorador, disfarçado, que não deu certo em lugar nenhum, apenas em alguns pontos onde não é totalmente socialismo e onde se implantou 100% o grancismo. A princípio é a ambição humana, né? A questão do poder e questão do poder relacionada ao dinheiro. Então ali onde faltou a democracia, faltou processos com mais transparência, uma gestão mais sólida com a pitada de democracia, ocasionou isso que está acontecendo agora. Cara, é uma história longa, né? Assim, várias perspectivas, vários ângulos. Um deles, certamente, é a perspectiva econômica, com petróleo, a preço do barril internacional, etc, etc. O outro é a própria condição nossa, da América Latina, de gostar e de ser sempre simpático com regimes autoritários de direita e de esquerda, não importa. Nós sempre gostamos disso, né? Isso faz parte da raiz do continente, aqui no Brasil e lá também. Quer dizer, é uma história muito longa, né? Eu não saberia, acho que não há um fator, é uma coleção de fatores. Eu acredito que quando os Estados Unidos resolveu que poderia ser dono da Venezuela e a partir do momento que o Chávez falou que ao invés de vender petróleo, iria beneficiar o petróleo, produzir gasolina, óleo diesel e plástico, e aí sim vender para os Estados Unidos, passou a ser desinteressante para os Estados Unidos. Entendeu? Então os Estados Unidos resolveu querer intervir e começou a apedrejar a Venezuela e boicotar em alguns pontos de comércio, essas coisas. Cara, os principais fatores, eu acredito que é o próprio capitalismo sendo grosseiro, desonesto e desumano, onde a política mesmo é praticada de forma lesiva e bem canalha. Então, o que eu tenho para dizer é isso, que eu também não sou nenhum especialista nessas questões, mas dá para a gente sentir assim, né? Na minha opinião, acho que é embargo político, econômico, como eu disse no início, os Estados Unidos com a política radical de desestabilizar qualquer democracia, qualquer sistema que está dando certo fora do capitalismo. Então, por causa disso, faz com que não haja mais relações comerciais amplas, num ponto onde pode estar circulando as mercadorias, onde pode estar tendo a própria venda do petróleo deles lá, a riqueza deles lá circulando. Então, eu acho que a inflação é um conjunto de consequências nesse sentido aí. Econômico, socioeconômico, capitalista, né, político no caso. Asfixia econômica produzida por uma política externa norte-americana de conduzir um fechamento da economia parceira de grupos nacionais, né, venezuelanos atrasados que colaboram com os norte-americanos, fazendo um desabastecimento, produzindo uma crise, né, uma crise produzida, uma crise que foi inventada e claramente em oposição a uma política que o governo Chávez e outros governos nos últimos tempos começaram a trabalhar na perspectiva de uma independência econômica da Latinoamérica, e especialmente no campo do chamado bolivarianismo, que não só trabalhava para que a riqueza produzida pelos recursos naturais como o petróleo fossem realmente revertidos para a população. Rafael, nessa semana o deputado federal Juan Guaidó
presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, equivalente aqui à nossa Câmara dos Deputados, se autoproclamou presidente interino da Venezuela, exatamente, desafiando a autoridade do atual presidente Nicolás Maduro. Parte da comunidade internacional reconheceu ele como novo presidente, como Estados Unidos, Reino Unido e o próprio Brasil, enquanto países como Rússia, China, Cuba, Venezuela... continuam apoiando o governo do Maduro. Exatamente. Os Estados Unidos até estudam uma possível intervenção. Na sua opinião, se os Estados Unidos intervir, o Brasil deveria ajudar os Estados Unidos a intervir também ou não? Olha, eu acho que se os Estados Unidos intervir, o Brasil vai acabar ajudando, mas não deveria. Por que não? Porque eu acho que o Brasil, o exército brasileiro não tem combatente com prática desse tipo de coisa. Eu acho que assim, politicamente o Brasil não tem absolutamente nada a ganhar com isso. O Brasil já tem uma relação muito boa com os Estados Unidos, esse tipo de coisa não vai fortalecer e pode piorar a relação do Brasil, por exemplo, com a China, com a Rússia, que são países com quem o Brasil também tem relação boa e não pode se dar o luxo de perder. Olha, eu acredito que o melhor caminho já não é de hoje que os Estados Unidos ajudam toda a América Central e a América do Sul a se levantar contra ditadores. O Brasil não deveria se prestar a este serviço, à mercê dos Estados Unidos. Porém, eu creio que é uma causa humanitária. Então, eu acho que o Brasil deveria apoiar, pelo menos, com a estrutura básica de apoio a bases dos Estados Unidos, por exemplo, em Roraima. Então, ajudar, mas não intervir demais. Não intervir demais. Apenas dar apoio, logístico, de preferência. Cada um com seus interesses. Estados Unidos com o interesse próprio dele, Brasil com o interesse próprio dele. A gente tem que olhar para o povo da Venezuela. Esse contexto político, a gente que é cidadão comum desconhece, mas sabemos a necessidade do povo. E o povo da Venezuela está sofrendo. É isso que a gente tem que ver. Em questão de apoio do Brasil ou dos Estados Unidos, para a gente não vai influenciar nem muita coisa. A gente tem que arrumar a nossa cozinha interna aqui. Perfeito. Então você seria a favor de uma intervenção do Brasil ou não? Não seria a favor. Difícil dizer, né, cara? Difícil. Eu acho que não deveria haver, né? Quer dizer, a condição melhor seria ele renunciar. É a saída mais gloriosa, inclusive, para ele. Quer dizer, ele se posicionando como simplesmente, vou renunciar assim. Agora, cara, discutir sobre invasão internacional, quer dizer, eu acho que ali a situação está bem ruim, no sentido que a população está sofrendo questões de fome, de saúde, etc, etc. Assim, eu não sou diplomata, muito menos conheço situações internacionais nesse nível de detalhe, mas eu acho complicado quando se fala em intervenção internacional. E o Brasil nessa, mais complicado ainda, né? Quer dizer, a gente não consegue resolver questões nossas e ainda vai querer resolver questões de um vizinho, assim, eu não sei responder. Bom, eu acho que o Brasil mal está conseguindo intervir na sua própria situação interna. E é o seguinte, se puder ajudar, ajuda, não vai lá atrapalhar. A intenção é atrapalhar. Esse figura que surgiu aí, como sempre, acaba surgindo vários, para causar um puta fofoquismo, uma puta histeria coletiva midiática que não ajuda em porra nenhuma, só causa confusão na América Latina. Na minha opinião, como brasileiro, não deveria intervir do lado americano, né? Do lado de interesses capitalistas selvagens e extremamente agressivos que é os americanos. Agora, o Brasil não apoiaria essa guerra do lado dos americanos se fosse antes com o PT, o que eles diziam que era de esquerda aqui no Brasil e tal. Então, tudo é questão, hoje a geopolítica hoje indica que o Brasil vai apoiar sim os Estados Unidos. E eu falei antes no primeiro turno, cuidado, gente, não vamos mexer com isso, que isso daí vai voltar numa guerra vizinha e não tão muito tarde, rápido, cedo. E eu, infelizmente, sou professor de geografia, também sou artista, ator, escritor e produtor artístico, então eu já estava, infelizmente, depois do segundo turno, eu já previa essa questão. Então o Brasil vai aliar aos Yankees, aos Estados Unidos. Infelizmente, vamos ter problemas aí sérios com guerra. Claro que não, nós temos que respeitar a soberania de cada país, entendeu? E a questão da intervenção dos Estados Unidos não é porque eles querem ajudar o povo venezuelano. O que eles querem é derrubar o Maduro para que esse cara que está vindo até o presidente do Congresso, ele vai se submeter
aos desejos dos Estados Unidos. Quer dizer, ele vai entregar a Venezuela e o petróleo da Venezuela na mão dos Estados Unidos. Então não é interessante, não quero dizer que o Maduro seja ótimo para a Venezuela, mas muito pior para a Venezuela é um presidente que apoie aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, o interesse deles seria mais ou menos o que acontece conosco aqui, entendeu? Alguns países compram um caminhão de aço do Brasil e com apenas um relógio que eles fabricam, com aquele caminhão de aço, eles vendem o relógio para nós pelo preço que dá para eles comprar mais um caminhão de aço, entendeu? Então, por isso que nós não temos uma fábrica de automóvel, o Brasil não tem nada, não existe, o Brasil não tem uma fábrica de automóvel 100% brasileira. Então, quer dizer, eles já conseguiram dominar a gente em parte. O dia que o Brasil resolver e alguém resolver patrocinar algum brasileiro fabricar automóvel, uma marca brasileira, os Estados Unidos também e outros países como a Alemanha, que tem fábrica aqui, General Motors, todas essas indústrias, vão querer interferir, não intervir no governo, mas vão boicotar, vão ameaçar de levar as fábricas daqui para outros países e tal. Mas na Venezuela a questão é mais grave ainda, a questão é essa, a questão do petróleo que os Estados Unidos querem para eles. Eu acho que cada país se autodetermina. A crise na Venezuela é uma crise produzida pelos Estados Unidos claramente. Assim como foi o golpe no Paraguai, como o golpe no Brasil, como o golpe em Honduras, foi produzido pelos Estados Unidos, foi gerido, foi pensado, foi arquitetado nos escritórios da CIA e outros órgãos espúrios da Norte América que ancestralmente têm explorado o que eles chamam de cucarachos. Quer dizer, a nossa vocação é servir a eles e eles estão revoltados com a nossa autodeterminação, com o nosso começo de autodeterminação. E isso para o norte-americano médio, isso é horrível, porque eles não reconhecem a nossa possibilidade de se autodeterminar e de superar, inclusive, eles tecnologicamente, como a Petrobras vinha fazendo, como em outros setores da economia brasileira vinha fazendo. E isso para eles é o caos, porque eles querem continuar sendo os grandes donos do mundo. A possibilidade de um golpe na Venezuela, ou de golpes eleitorais ou não, porque na Venezuela se avizinha um golpe de guerra, um golpe de mão, né? um golpe realmente. O Brasil tem que se colocar, independente disso, uma política externa que realmente considere a autodeterminação dos povos. O que obviamente que não vai acontecer, porque o nosso chanceler é um pária, é um imbecil, é alguém completamente despreparado e, como todo esse governo, né, na verdade não é um governo, é um office boy dos Estados Unidos que foi colocado no poder, um completo idiota. Qualquer pessoa minimamente informada percebe que esse presidente brasileiro eleito é um pária, é um imbecil, é alguém que não pensa, não consegue amarrar os sapatos. Tudo bem, mas resumindo então a pergunta, se os Estados Unidos intervissem, na sua opinião, o Brasil deveria intervir também ou não? Não, obviamente que não. O Brasil deveria de se manter independente e garantir a autodeterminação dos povos. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tive que gravar o vídeo em 2 dias, porque na sexta-feira caiu um dilúvio aqui na Avenida Paulista e ontem foi feriado. Então se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos e familiares para ajudar o canal a crescer cada vez mais rápido. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber aí as notificações dos próximos vídeos. E o mais importante de tudo, não esqueça de dar a sua opinião. O que você acha da crise na Venezuela? Escreve aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.